Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 2º Nef, capítulo 4. Nós vamos estudar aqui do versículo 1 até o versículo 16. Do versículo 17 em diante a gente vai ter o Salmo de Nef, aí eu explico amanhã, tá bom? Amanhã vai ser corrido, mas eu vou conseguir estudar um pouquinho e compartilhar com vocês o Salmo de Nef, que é incrível, tá bom? Então vamos lá aqui, começando aqui no capítulo 4. Eu vou começar pelo versículo 5, tá bom? Aqui nos versículos anteriores, Leí, ele tá falando, né? Ele reúne todos ali para abençoar eles. E ele fala sobre as escrituras, ele fala que não tem, né, profecias maior do que as profecias de José, que se encontra inclusive dentro das placas de latão. Então é muito interessante ver esses ensinamentos aqui aos olhos de Leí, tá bom? Ele também fala, né, aos filhos de Lamã e Lemuel, ou seja, aos seus netos ali, ele fala, dai ouvido, né, à minha voz. Né? Eles têm os seus pais para orientar eles, porém, Leí, ele fala, dá ouvido a mim, né? Por quê? Porque os pais não estavam ensinando corretamente ali, né? Os pais ali, né, Lamã e Lemuel, não estavam ensinando os seus filhos da maneira adequada. Então essa mensagem fala sobre isso aqui. E eu sou muito grato que eu conheço vários avós que ajudam a criar os netos no Evangelho. Inclusive que os filhos não vão à igreja, mas eles passam lá e levam os netos, né, para a igreja, cria ele dentro do caminho do Senhor. Vamos lá, continuando aqui o nosso estudo, versículo 5. Né? Aqui é uma boa oportunidade também que a gente vê que Leí, ele está sempre procurando abençoar os filhos, netos. Então é muito importante a gente poder abençoar, né, nossos familiares e assim por diante. Né? Aqui está um barulhinho gostoso de chuva, tá bom? Gratidão aí por você estar todos os dias aqui acompanhando as escrituras. O versículo 5 e o versículo 6 aqui no capítulo 4 diz assim: Mas eis que eu, meus filhos e minhas filhas, não posso descer à sepultura sem deixar uma bênção, pois eu sei que se fordes criados no caminho que deveis seguir, não vos afastareis dele. Então ele fala, eu não posso deixar essa vida sem dar uma bênção em vocês. E é isso que ele está fazendo, está deixando uma bênção em cada um ali, tá bom? O versículo 6 continua, portanto, se fordes amaldiçoado, eis que eu vos deixo minha bênção, para que a maldição vos seja tirada e recaia sobre a cabeça de vossos pais. Aqui eu achei muito interessante que Leí, né, ele fala, pois eis que sei que se fordes criados no caminho que deveis seguir, não vos afastareis dele. Né? Criar no caminho, né? Igual eu falei ali de alguns avós que criam os netos no caminho do Senhor. Isso é lindo. Eu conheço também crianças, né, de algumas famílias que são muito inteligentes. Você olha assim e fala, nossa, essa criança é muito inteligente, se desenvolve muito rápido. E eu fico pensando, como seria criar essa criança dentro do Evangelho? Essa criança aprendendo desde cedo, dentro da primária, dentro da escolinha, né, igreja ali, como essa criança vai se desenvolver? Eu sempre penso sobre isso. A gente vê que tem crianças que são super inteligentes, mas que às vezes não vão ter a oportunidade, tá bom? De ter pais dentro do Evangelho que vai criar eles dentro do caminho do Evangelho. E nesse caso aqui, Leí, ele compartilha, que fala que sabe que se eles fossem criados no caminho do Evangelho, eles não se desviariam dele, tá bom? Então também tem a questão desta oportunidade. Mais futuramente, né, as pessoas podem conhecer o Evangelho, os missionários e assim por diante, sim. Né? Mas os pais ali dentro do Evangelho, criando seus filhos, né, eu acredito que é algo fenomenal. A responsabilidade, aliás, é dos pais. Tá bom? Então eu achei muito interessante esse comentário aqui de Leí, tá bom? Isso me fez lembrar Provérbios capítulo 22, versículo 6, que tem duas interpretações aqui, né? O versículo 6 aqui de Provérbios capítulo 22 diz assim, instrui a criança no caminho em que se deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Esse versículo ele é interpretado que aquele que cria os seus filhos dentro do Evangelho, dentro do caminho do Senhor, quando os filhos envelhecer, não vai se desviar. É verdade no ponto, né, de que quando nós somos criados no caminho do Evangelho, por ter mais instrução, a gente tem essa chance de não se desviar. Principalmente pelo que Leí estava falando ali, que se os filhos
de Lamã e Lemuel fossem criados no caminho, eles não se desviariam do Senhor, tá bom? Mas a gente sempre tem que entender aqui também o arbítrio dos filhos. No caso aí, Leí, ele deu muito mais atenção, se você reparar na história, ele deu muito mais atenção em ensinamentos a Lamã e Lemuel por conta da preocupação que ele tinha com eles. Ele dava mais atenção aos filhos problemáticos para que ele trouxesse para o caminho. Mesmo assim, Lamã e Lemuel não quiseram, né, obedecer os caminhos do Senhor e voltar-se para o Senhor, tá bom? A outra interpretação desse Provérbios 22:6 aqui, quando diz: instrui a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aqui está falando da própria pessoa. Seria como eu dissesse, né, que eu devo criar a minha filha no caminho do Senhor. E quando eu envelhecer, eu ainda devo continuar nesse caminho. Eu devo continuar sempre sendo um exemplo para minha filha, para minha família. Então, uma das interpretações, e eu amo essa interpretação aqui, a tradução, aliás, não é nem interpretação, a tradução leva para isso, tá bom? Nós devemos instruir a criança no caminho que se deve andar. E até quando envelhecer, ou seja, quando eu estiver envelhecendo, não me desviarei dele, né? Eu não devo me desviar do caminho do Senhor, sendo um exemplo, então, para a família. Eu amo essa interpretação aqui, tá bom? Aqui também, né, Leí, ele acabou falando sobre que por conta dos pais não ensinarem ali o Evangelho, a maldição que cairia sobre os filhos vai cair sobre a cabeça dos pais. Tem uma escritura semelhante lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que falando sobre não se curvar a imagens, né, de escultura, e que os pais têm que ensinar isso aos filhos. E lá diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aqui quando fala que ele visita a maldade dos pais nos filhos, é a maldade do pai não ensinar os filhos. A responsabilidade, não é que o pai é responsável pelo pecado do filho. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Mas é um mandamento do Senhor nós ensinarmos nossos filhos. Então torna-se um pecado e cai sobre nossa cabeça quando nós não ensinamos os nossos filhos no caminho da verdade. Tem uma escritura em Doutrina e Convênio também que eu amo bastante, é a seção 68, versículo 25, que diz assim: também em Sião, em qualquer de suas estacas organizadas, se houver pais que, tendo filhos, não o ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, do Filho de Deus vivo, do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição de mão, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado, ou seja, a responsabilidade de ensinar é dos pais. E o pecado que recai sobre os pais é esse, de não ensinar os filhos conforme o Senhor ordenou. Tá bom? Continuando aqui, versículo 7. Portanto, devido à minha bênção, o Senhor Deus não permitirá que pereçais, e serás eternamente misericordioso para convosco e os vossos descendentes. Aqui eu achei interessante, né, que ele dá uma bênção nos netos ali, nos filhos de Lamã, Lemuel. E aí ele fala, devido à minha bênção. Porque Deus, ele honra o poder no sacerdócio. Se o servo dele prometeu em nome do Senhor que Deus teria misericórdia deles, para honrar essa bênção, Deus vai ter misericórdia deles. Então eu gostei dessa parte que ele fala, né? Devido à minha bênção. Ou seja, quando ele coloca a mão ali e dá a bênção sobre essas crianças, realmente é pelo poder do sacerdócio. E Deus vai honrar aquela bênção que foi dada ali. Versículo 11. O versículo 11 diz assim: e depois de lhe falar, dirigiu-se a Sam, dizendo: bendito és tu e tua posteridade. Interessante, né, que no livro de Mórmon não fala sobre a posteridade de Sam, dos filhos e filhas dele, né? Algo que não aparece. Mas ele está falando aqui que Deus abençoaria ele e a posteridade dele. Pois herdará a terra como teu irmão Nefe, e tua semente será contada com a semente dele. E tu serás como teu irmão, e teus descendentes com os descendentes dele. Serás abençoado durante todos os teus dias. Interessante, né, que no protagonismo, né, Sam, ele não toma assim
grandes atitudes. Por exemplo, no livro de Mormon, nós não vemos uma fala de Sam. A gente sabe que ele está participando ali, que ele está do lado de Nefe, defendendo a verdade. A gente não vê uma fala de Sam, alguma coisa assim. Então ele fica meio... não é um protagonista na história, né? Como se dizia, um dos principais na história. Porém, na hora de abençoar, Lehi, ele diz que ele vai receber as mesmas bênçãos de Nefe. Interessante que para receber as mesmas bênçãos, nós não precisamos fazer as mesmas coisas que outras pessoas. Já pensou se eu tivesse que fazer as mesmas coisas que Abraão fez para que eu pudesse ser abençoado como Abraão? Já pensou se eu tivesse que fazer as mesmas coisas que Joseph Smith fez para que eu pudesse ser abençoado como ele foi? Né? Ou até mesmo como Jesus Cristo. Será que eu conseguiria fazer? Está fora de cogitação, né? Não conseguiríamos fazer tão grandes coisas assim. Mas eu, na minha fidelidade, eu acredito que assim como Sam, né, na fidelidade dele, ele recebe todas essas bênçãos. Né? Inclusive, a bênção que é nos prometida é que nós podemos nos tornar semelhante ao nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, tá bom? Então, compartilhando essa parte aqui da mensagem, vamos lá aqui, versículo 12, vou finalizando aqui pelo versículo 12 em diante. E aconteceu que depois de meu pai Lehi ter falado todas a sua casa segundo os sentimentos de seu coração, o Espírito do Senhor estava nele, e envelheceu, e aconteceu que morreu e foi sepultado. E aconteceu que poucos dias depois de sua morte, Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael enfureceram-se comigo, por causa da admoestação do Senhor. Então aqui é mencionado a morte de Lehi, e que depois da morte de Lehi, o Lamã, Lemuel, os filhos de Ismael, eles se enfureceram com Nefe por causa que ele admoestava a palavra do Senhor a eles. Tá bom? A gente pode observar que eles não tiveram um grande luto, não respeitaram seu pai. Né? O pai dele já havia mencionado que temia que Nefe voltasse a sofrer justamente por causa de Lamã e Lemuel, por conta da dureza do coração deles. E aqui, poucos dias depois da morte de Lehi, já estavam ali Lamã e Lemuel causando confusão a Nefe aqui. Vamos lá, o versículo 15 e o 16 a gente encerra essa parte aqui por hoje. Nefe diz no versículo 15: nessa escrevo as coisas de minha alma, né? Ele está falando das placas aqui que ele está escrevendo. Ele está escrevendo o que é mais essencial, as coisas da alma dele. E muitas das escrituras que estão gravadas nas placas de latão. Porque minha alma se deleita e meu coração nelas medita. E escrevei-as para instrução e proveito de meus filhos. Eu achei muito lindo aqui, quando ele fala, né? Escrevi as coisas de minha alma. E eu pude pensar, o que é as coisas da minha alma? Qual é o meu anseio? Aquilo que eu mais busco, aquilo que eu mais gosto? Né? Qual que é o anseio de minha alma? Né? O que mais me traz felicidade? Né? Eu fiquei pensando sobre essas coisas aqui, o que seria? O que seria para você as coisas de sua alma? Né? E aqui ele fala, né? Ele mesmo menciona que são as escrituras e que o coração dele nela medita. Né? Versículo 16, finalizando: eis que minha alma se deleita nas escrituras, nas coisas do Senhor, e meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi. As coisas que viu e ouviu, certamente são as visões que ele teve, né? O coração dele se deleitava nas grandes manifestações que Deus fez por ele ali, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu lembrei aqui de João capítulo 4, do versículo 31 em diante, que é quando Jesus Cristo, né, ele está entre os samaritanos, e os apóstolos estão preocupados com ele, porque fazia um tempo já que ele não comia, porque era muita correria, muita bênção para dar. E aí eles ficaram preocupados e imploraram a Jesus Cristo: come, né? E ele pegou e falou: eu tenho uma comida para comer a que vocês não conhecem, né? E aí ele falou: será que ele trouxe um pão que a gente não está sabendo, alguma comida aqui? E aí Jesus Cristo menciona aqui no versículo 34: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Ou seja, a comida, a necessidade de Jesus Cristo
era abençoar as pessoas, fazer a vontade de Deus. Sabe quando aquilo que você mais gosta de fazer e te dá muita sensação de felicidade? Né? Tem gente que ao jogar videogame, por exemplo, passa horas jogando porque não parece que está muito tempo ali jogando. Porque a pessoa está gostando tanto, está envolvido tanto naquilo que a hora passa rápido, né? Igualmente quando você está numa festa ou quando você está fazendo algo que você gosta, a hora passa voando. Por quê? Porque você gosta. Então, aqui ele está falando que a comida dele, o que ele gosta de fazer, é a vontade do Pai. É a minha oração que a nossa comida possa ser a vontade do Pai também, né? Que aquilo que nossa alma anseia possa realmente ser as Escrituras, cumprir os mandamentos, fazer a vontade de Deus, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.